Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora exercícios resolvidos sobre gases perfeitos. Questão 1. Quantos mols existem em 50 gramas de gás oxigênio? Dado. Fórmula da molécula do gás oxigênio, O2. Massa do átomo oxigênio, 16 gramas. Bom, os dados são esses, né? N, que é o número de mols da amostra, desconhecido. M minúsculo, 50 gramas, é a massa da amostra, ou do gás. E MO é justamente a massa do átomo em gramas, tá certo? Do oxigênio, que é 16 gramas. Agora vamos calcular a massa da molécula do oxigênio, do gás oxigênio, que é simplesmente o total de moléculas, que é 2, vezes a massa de uma molécula, que é 16. 2 vezes 16, 32 gramas. Então, a massa da molécula grama do oxigênio é 32 gramas. Bom, por definição, o número de mols, o que é? É a massa da amostra pela massa da molécula em gramas. E vai dar, então, 50 sobre 32, que vai dar 1,6 mols. Questão 2. Quantas moléculas existem em 2 mols de um gás? Dado. Número de Avogadro igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Agora os dados são esses. O número de moléculas desconhecido, total de mols igual a 2, e o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Bom, um mol tem o quê? O número de Avogadro de moléculas. Então, N mols vai ter N moléculas. Assim, fazendo a divisão dos dois elementos, 1 sobre N igual a número de Avogadro sobre N. Ou seja, o número de moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Ou seja, N vai ser igual a 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, que vai dar 12,04 vezes 10 a 23. Colocando em notação científica, N é igual a 1,204 vezes 10 a 24 moléculas. Questão 3. Qual o volume que um mol de um gás ideal ocupa nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP? Dado, a constante dos gases é igual a 0,082 atmosfera-litro por mol Kelvin. Assim, os dados do problema são esses. O número de mols é 1, igual a 1. A temperatura na CNTP é 0 graus Celsius, ou 273 kelvins. E a pressão, 1 atmosfera. Que volume é esse que o gás vai ocupar, sendo dado também a constante dos gases. Bom, partindo da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós temos aqui que o volume será igual a nRT sobre P. Colocando os valores, temos N igual a 1, R 0,082, a temperatura em grau Kelvin, equação de Clapeyron, e de forma geral a equação para qualquer equação dos gases perfeitos só funciona com temperatura em Kelvin, vezes a pressão, que foi de 1 atmosfera, ou seja, vai dar 22,386 litros, que é aproximadamente 22,4 litros. Questão 4. Ao ler um livro sobre tecnologia do vácuo, um aluno recebeu a informação de que o melhor vácuo que se pode obter no interior de um recipiente na superfície da Terra é da ordem de 2,5 vezes 10 a menos 15 atmosferas. Quantas moléculas aproximadamente encontram-se em cada milímetro cúbico no interior desse recipiente a temperatura de 27 graus Celsius, considerando-se o ar se comporta como um gás perfeito? Dados. Constante dos gases, 0,082 atm litro por mol Kelvin.
número de Avogadro igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, e 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Os dados, então, são esses. A pressão é 2,5 vezes 10 a menos 15 atmosferas. Ok? O número de moléculas desconhecido. O volume, 1 milímetro cúbico. A temperatura, 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin. É só somar com 273, os 27 para dar os 300. A constante dos gases, 0,032 atmosfera litro por mol Kelvin. E o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. E 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Bom, o volume é de 1 milímetro cúbico, que vai corresponder, tá certo? Passando para decímetro, a 10 a menos 6. Lembrando, milímetro para centímetro divide por 10, que para décimo divide por 10 de novo, né? Mas se for ao cubo, cada passagem é por 1000, ou seja, de milímetro cúbico para centímetro cúbico divide-se por 1000, ou seja, 10 a terceira. E de milímetro cúbico para decímetro cúbico divide por 10 a terceira e por outra vez por 10 a terceira. Em resumo, 1 milímetro cúbico vai ser 10 a menos 6 decímetro cúbico. Bom, usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, ok? 1 mol corresponde a um total de moléculas igual ao número de Avogadro. N mols terá o número N desconhecido de moléculas. Dividindo as duas relações, fica 1 sobre N igual ao número de Avogadro sobre o número de moléculas. Ou seja, o número de moles é igual ao número de moléculas sobre o número de Avogadro. Assim, PV vai ser igual a quem? N sobre Na vezes constante dos gases vezes a temperatura. Ou seja, pressão vezes volume vezes número de Avogadro é igual ao número de moléculas vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Ou seja, pressão vezes volume vezes número de Avogadro sobre constante dos gases vezes temperatura é igual ao número de moléculas. Assim, o número de moléculas vai ser igual a pressão vezes volume sobre número de Avogadro sobre constante dos gases vezes temperatura. Colocando os valores, pressão 2,5 vezes 10 a menos 15, volume 10 a menos 6 decímetros cúbicos, número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23, constante dos gases 0,032 e temperatura 300. Fazendo essa divisão, encontramos aproximadamente 61 moléculas. Então vejam, com uma pressão muito baixa, a quantidade de moléculas por decímetro cúbico é de 60 aproximadamente. Questão 5. A densidade do nitrogênio, considerado como um gás ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, é de 1,25 kg por metro cúbico. Qual será a massa de 10 litros de nitrogênio à pressão de 700 milímetros de mercúrio e a 40 graus Celsius? Os dados estão aí. Temperatura inicial, temperatura 1, é de 273 Kelvin, que é a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. A pressão na CNTP, 1 atm, é a pressão 1 então. A densidade inicial, 1,25 kg por metro cúbico. Aí a massa, depois que houver a transformação. M2 desconhecido. O volume 2 é 10 litros. Cada litro tem 1 decímetro cúbico. Então, volume 2, 10 decímetros cúbicos.
A pressão 2 foi dada 700 milímetros de mercúrio e a temperatura 2 final 40 graus Celsius. E foi dado a constante dos gases. A temperatura 2, passando graus Celsius para Kelvin, é só somar com 273 vai dar 313 Kelvin. E a pressão 1 é uma atmosfera que sabemos que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Podíamos passar para a P2 para a atmosfera, mas aqui tanto faz. É mais fácil, então, converter a atmosfera para milímetro de mercúrio neste problema. Bom, e o volume 2, que é de 10 litros, né? Corresponde a 10 decímetros cúbicos, que vai corresponder a 10 vezes 1 milésimo de metro cúbico, ou seja, o volume 2 corresponde a 0,01 metros cúbicos. Densidade, né, massa volume, e o número de moles é a massa sobre a massa molecular, ou seja, isolando a massa da densidade aqui, fica massa igual a densidade vezes volume. Ou seja, o número de mols é igual a densidade vezes volume sobre a massa molecular. Usando a equação de Clapeyron agora, vamos colocar lá a substituição do número de moles, né? O número de moles fica densidade vezes volume sobre a massa molecular, vezes a constante dos gases, vezes temperatura, igual a pressão vezes volume. Cancelando o volume dos dois lados da igualdade e deixando R sobre M do lado direito, observe que R já é constante por natureza. E M é a massa molecular do gás, nitrogênio, que não vai mudar. Então, em resumo, isso é constante. Ou seja, a pressão sobre a densidade vezes temperatura se mantém constante durante as transformações. Ou seja, pressão 1 sobre densidade 1 vezes temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 sobre densidade 2 vezes temperatura 2. Ou seja, usando a propriedade básica das proporções, produto dos meios igual a dos extremos, encontramos que D2 vezes T2 vezes P1 é igual a quem? D1 vezes T1 vezes P2. Ou seja, quem é a densidade 2? Massa 2 sobre volume 2, não é isso? E assim, isolando a massa 2, encontramos que ela é igual ao produto da densidade 1 vezes a temperatura 1 vezes a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2 vezes a pressão 1. Vejam que a pressão 2 está no numerador e a pressão 1 no denominador, ou seja, a unidade de pressão será cancelada. Então, é por isso que tanto fazia colocar em atmosferas quanto em milímetro de mercúrio a pressão. E nesse problema não será usado a constante dos gases. Ela é constante, vai sair, né? Ou já saiu, melhor dizendo. Então, colocando os valores disponíveis, a densidade 1,25 kg por metro cúbico, a temperatura 2, 273, ou a temperatura 1, 273 Kelvin, a pressão 2, 700 milímetros de mercúrio, o volume 2, 0,01 metro cúbico, temperatura 2 aqui no denominador, temperatura 2, 313 kelvins, e a pressão 1, 760 milímetros de mercúrio, que era uma atmosfera. Observe que a unidade de temperatura vai ser cancelada, temperatura de pressão vai ser cancelada, e vai sobrar apenas o que, gente? Sim, 0,01 é metro cúbico, que vai ser cancelado pelo metro cúbico da densidade. Em resumo, só vai sobrar quilogramas. Ou seja, nós temos que a massa 2 é de 1 vezes 10 a menos 2 quilogramas, ou simplesmente 10 gramas. Questão 6. Um gás perfeito está confinado no interior de um recipiente hermeticamente fechado, de volume constante. Em uma das faces de forma retangular, de medida 2 metros por 1,5 metro, o gás aplica uma força média de intensidade igual a 1,8 vezes 10 a quarta Newton por metros quadrados. Se aumentarmos em 50% a temperatura absoluta do gás, qual será a intensidade da nova força média aplicada?
Então está aqui o meu recipiente de lados A e B e, e o gás aplica sobre essa face aqui uma força F1. Aqui os dados. O A vale 2 metros, o B vale 1,5 m, ou seja, a área, essa área aqui que interessa, vale 3 metros quadrados. E aí o módulo de F1 vale 1,8 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Se a variação de temperatura for de 50% da temperatura inicial, ou seja, se ΔT for de meio T1, quanto é que vale F2? Então, aumentar a temperatura 1 em 50% é ter um aumento de meio T1. Ou seja, como a variação de temperatura é T2 menos T1, nós vamos ter meio T1 igual a quem? T2 menos T1. Passa T1 para o lado esquerdo, ele vai somando. Em resumo, a temperatura 2, que é a final, vale 1,5 da inicial. Aplicando a equação de Clapeyron, isolando P e T que vão variar, observem que N, R e V nessa situação aqui são constantes, né? Por quê? Porque o gás está confinado, então não vai aumentar nem diminuir de moles. E o volume é constante, como foi dito. Em resumo, P sobre T é constante, ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1 sobre T1 é igual a quem? P2 sobre 1,5 T1. Por quê? Porque o aumento de 50% da temperatura. Então, nós temos T1 do lado esquerdo e do lado direito. Ele é simplificado. E, em resumo, a pressão 2 vai ser 1,5 da pressão 1. Só que pressão 1 é F2 sobre a área, que é igual a quem? 1,5 vezes a pressão 1, que é F1 sobre a área. A área não muda, ela é também cancelada. Em resumo, a força 2 vai passar a ser 1,5 da força 1, que é 1,5 vezes 1,8 vezes 10 a quarta. Ou seja, aproximadamente, né, 2,7 vezes 10 a quarta newtons. Questão 7. Faça o gráfico pressão vezes volume para as transformações isotérmicas em que a temperatura A menor que a temperatura B menor que a temperatura C. Partindo da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a pressão então vai ser igual a nRT sobre V, onde nRT são constantes. Então, vai chamar de K. Constante K é igual a nRT. Em resumo, a pressão é uma constante K sobre o volume V. Assim, colocando K igual a nRT, não é isso? Para as temperaturas TA, TB e TC, o que acontece? Como TA é a menor temperatura, vamos colocar um K igual a 1. Vou colocar um TB maior do que TA, assim o K vai ser o dobro, por exemplo. E TC, que uma temperatura maior ainda, eu vou supor que o K seja 3. Agora vamos construir a tabela de temperatura pelos volumes. Vamos escolher aqui temperaturas quaisquer, 0, 2, 4, 8 e 10. Evidentemente que o 0 aqui é só teórico, né? Porque na prática a gente não se consegue chegar a essa temperatura. Então, para T igual a 0, seja lá qual for o volume, vai ter 0 também. É isso? Porque vai ser K vezes a temperatura, então vamos encontrar 0 sempre. Para T igual a 2, quando o meu K for meio, então vou ter a metade. Então, aqui de 4, a metade de 4 é 2, a metade de 8, 4, e a metade de 10, 5. Para a coluna de V de B, né, isso, meu K vai ser 1. Então, 0 repete 0, 2 repete 2, 4 repete 4, 8 repete 8 e 10 repete 8. Finalmente, para o VC, o K vale 2. Então, é só dobrar os valores de temperatura. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 10 vezes 2, 20. E isso vai produzir, então, um gráfico mostrado aqui à direita. Observe, então, que o volume A, tá certo? Terá o gráfico referente ao de menor inclinação, né? Ok? E aqui é importante observar isso, né? Aqui, como a pressão é inversamente proporcional ao meu K, e o K é a inclinação da reta, né? Quanto maior a inclinação da reta, menor a pressão da isobárica.
Então, em resumo, o azul, tá certo? Que é referente ao ar, tem menor inclinação e maior pressão. O vermelhinho aqui, que é o de B, tem a pressão intermediária e a inclinação intermediária. E o esverdeado aqui, referente a C, tem a maior inclinação e a menor pressão. Ok? Questão 9. Em um recipiente A, de capacidade igual a 25 litros, há nitrogênio a temperatura de 23 graus Celsius negativos, sob pressão de 3 atmosferas. Em outro recipiente B, com 30 litros de capacidade, há oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius, sob pressão de 8 atmosferas. Ambos os gases são colocados em um terceiro reservatório de capacidade de 36 litros, no qual se misturam. Admitindo que esses gases não interagem quimicamente e que se comportam como gases perfeitos, qual será a temperatura final da mistura gasosa, sabendo que a pressão passou a ser de 10 atmosferas? Os dados são esses. O volume do recipiente A, 25 litros. A temperatura do recipiente A, menos 23 graus Celsius. Somando com 273, encontramos 250 kelvins. Pressão A, do recipiente A, 3 atmosferas. Volume no recipiente B, 30 litros. E a temperatura de B, 127 graus Celsius, que somando com 273 vai produzir 400 kelvins. A pressão de B, 8 atmosferas. Os dois gases vão ser colocados juntos num volume de capacidade 36 litros, V de C igual a 36 litros, com temperatura desconhecida e pressão de 10 atmosferas. Bom, então a ideia é a seguinte: como eles não vão reagir quimicamente, o total de moles do gás A mais o total de moles do gás B se mantém, tá certo? Constante, e a soma dele vai ser igual ao total de moles de C. Se houvesse reação química, isso aqui não seria verdade. Bom, da equação de Clapeyron, né, PV igual a nRT, isolando N, número de moles, encontramos então que ele vai ser igual a pressão vezes volume sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Assim, encontramos que a pressão de C vezes o volume de C sobre R vezes a temperatura de C, isso é o número de moles total de C, não é isso? A mesma coisa para o recipiente A, somado com a mesma coisa para o recipiente B. Assim, nós observamos que nessa expressão existe R em todos os termos. Então, vamos simplificar, tá certo? Encontramos finalmente que a pressão do recipiente C vezes o volume dele sobre a temperatura dele vai ser igual a quem? A pressão de A vezes o volume de A sobre a temperatura em A, mais a pressão de B vezes o volume de B sobre a temperatura de B. Colocando os valores, encontramos isso. Quem é PC? 10. Volume de C, 36 litros. Temperatura de C é o que nós queremos calcular. Pressão de A, 3 atmosferas. Volume de A, 25 litros. Temperatura de A em grau Kelvin, sempre trabalhar em grau Kelvin, 250. Mais pressão de B é 8. Volume de B 30 litros sobre a temperatura de B em kelvins, 400. Aqui, fazendo as continhas aqui, encontramos que 3 vezes 25 sobre 250 é 0,3 e 8 vezes 5 sobre 400 é 0,6. Somando a 0,9, não é isso? E aqui nós temos uma proporção, então trocamos TC com 0,9, então TC será 360 por 0,9, que vai dar 400 Kelvin. Ou, subtraindo 273, vamos encontrar 127 graus Celsius. Questão 10. Uma amostra de gás perfeito sobre as transformações AB, isobárica, e BC,
isotérmica, representada no diagrama pressão vezes volume. Sabe-se que a temperatura do gás na situação representada pelo ponto B vale 27 graus Celsius. Qual a temperatura desse gás nas situações A e C? Então está aqui o gráfico. De A para B, pressão constante, é uma transformação isobárica. E de B para C é uma transformação isotérmica, temperatura constante. Ok? Está aqui os dados. AB isobárica, BC isotérmica. A temperatura de B é 27 graus Celsius. Já convertendo para Kelvin, é só somar com 233, vai dar 300 Kelvin. Qual a temperatura de A e qual a temperatura de C? Bom, como BC é isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, ou seja, TB vai ser igual a TC, que foi dado, não é isso? TB foi dado e vale 27 graus Celsius. Ok? Agora, AB é uma isobárica, ou seja, eu já podia partir da fórmula, mas vamos deduzir novamente. PV igual a nRT, volume sobre temperatura é igual a nRT sobre P. O gás está isolado, R é constante, então N é constante também, e a pressão também, nessa transformação, é constante. Resumindo, volume sobre temperatura é constante, ou seja, VA sobre TA é igual a quem? VB sobre TB. Só que TA vai ser igual a quem? VA vezes TB sobre VB. Colocando valores, VA, volume de ar, pelo gráfico, não é isso? 2 litros. Temperatura de B, foi dado e vale 300, sobre volume de B. O volume de B é 5 litros, diretamente do gráfico. Em resumo, 2 vezes 300 dá 600, e por 5, 120 graus Kelvin. Tirando 203, corresponde a uma temperatura de menos 153 graus Celsius. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.